6 da tarde estava lá, chegou o diretor de criação, falou: você não tem vida, não? Você não tem família? Se manda. E na época não tinha internet, pra você imaginar. E eu peguei, coloquei todos os meus trabalhos no chão e tirei uma foto. E mandei carta falando que eu... Olá Brasil, para aqueles que não conhecem, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no episódio de hoje do Publicitário na Gringa, o convidado é o Rafael Ferreira, um diretor de arte brasileiro que em 1994 decidiu ir trabalhar no Canadá. O papo com o Rafael foi muito legal, primeiramente porque, enfim, ele trouxe assim como uma pessoa consegue descolar uma carreira no exterior numa época assim do início da internet, que a gente não tinha todas as facilidades que tem hoje em dia, então a gente vê que algumas coisas se mantêm as mesmas, outras mudaram, e além disso, o Rafael tem uma experiência muito bacana de dar aulas de publicidade numa universidade do Canadá. Então a gente também conversou um pouquinho sobre as diferenças do ensino, né, da publicidade no Canadá em relação ao Brasil. Então, se você tem interesse tanto de trabalhar no exterior como estudar publicidade fora, fica nessa entrevista aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Eu olhei no teu LinkedIn e vi que você teve idas e vindas, né, para gringa até, né? E daí que você me contasse assim, como é que surgiu a primeira? A primeira oportunidade, se foi uma coisa que você buscou ou foi algo que surgiu assim para você? A primeira ida para fora foi... eu tinha terminado a faculdade de publicidade na PUC de Campinas. Uhum. E eu estava pensando em começar uma pós-graduação na ESPM. Aí eu falei, entre uma pós e outra, eu falei, olha, eu tô a fim de trabalhar fora. Uhum. E eu peguei, e na época não tinha internet, pra você imaginar. 94, começando, 94, cara, eu sou velho. E eu peguei, coloquei todos os meus trabalhos no chão e tirei uma foto. E mandei carta falando que eu queria fazer um estágio e tal para várias agências, lugares. E teve 2 lugares na Califórnia que eu recebi vários nãos e tal, mas teve 2 lugares na Califórnia que falaram, pode vir. Sensacional, cara. E Então, por curiosidade, como você conseguia os contatos, né? Porque hoje anuário. em dia é muito fácil, né? Você manda no Anuário. LinkedIn, Anuário caramba, do One Show, anuário de demais. tráfico, nos livros, cara. Porra, Nos livros tinha um contato atrás e que eu mandava para os legal. endereços que estavam no anuário, do Que index do foda. anuário. Eu vi o trabalho, falava, gostei desse tipo de trabalho, eu pegava e enviava. Então, a gente estava começando a mexer com CompuServe, esse tipo de coisa, bem infância da internet, Sei, mas não tinha. Então, eu mandei a carta e deu certo. que legal. E calhou de, quando eu fui para lá, eles começaram a trabalhar na internet. Então, eu acabei indo para a Califórnia, eu trabalhei em Palm Springs, na Mark Palmer Design, que era uma empresa de branding. Uhum. E lá acabou rolando que eu fiz uma programação para um ônibus do Living Desert Zoo de Palm Springs e acabou Uhum. que ganhou o primeiro Edge Award, o Gold do chapter lá do Coachella Valley, né? Que legal. E Depois eu você fui para tava... Los Angeles e em Los Angeles trabalhei para o Mike Salisbury Communications. O Mike Uhum. Salisbury é um cara super bacana que faz vários... ele é o cara que criou o logo do Jurassic Park, o logo da Caçadores da Arca Perdida. Ele fez vários filmes, ele pôster, ele é um puta fotógrafo, fez várias coisas de propaganda. Então, ele realmente foi um cara que foi praticamente um mestre para mim Que em relação legal. a como se trabalhar, principalmente a como gerir pessoas, a como você junta pessoas para fazer um grupo de trabalho. Ele realmente, para mim, foi uma lição que eu estou levando o resto da vida. E eu mantenho contato com ele até hoje, né? Mas eu acabei levando ele para o Brasil depois para dar palestra e workshop no final dos anos 90. Foi bem bacana. Você, nessa época, você foi com visto de trabalho, visto de Não, foi com estudante, freela? foi com visto de turista mesmo. Ah, entendi, Claro que eu estava entendi. trabalhando de graça. Você já deixava isso claro nos e-mails? Ou foi uma coisa, tipo, Eu meio na deixava claro, negociação? não, eu Que deixava claro nos legal. e-mails que era um período específico e Sim, que queria trabalhar, era mesmo uma mão de obra gratuita, desde que eles deixassem eu participar de algum projeto, ser um sim. estagiário lá e tudo Que mais, legal, cara. e foi bem bacana. Quanto tempo foi cada uma dessas 3 meses cada experiências? uma.
Ah, legal. Ah, mais ou menos o que eu fiz ano passado, para você ver como É, algumas coisas não mudam, né? Eu não trabalhei mudam. 3 meses em Nova York, 3 meses em Hamburgo e depois 3 meses em São Francisco. Também trabalhando sem... Facebook até recebia, mas Nova York e São Francisco também trabalhei sem receber, pela experiência e pelo networking, pelas portas que abriria depois, né? Ah, exatamente. É Eu um acho que é um investimento que você está investimento fazendo em você, né? total. Sim, sim, eu concordo 100%. É legal ver isso, assim, porque eu confesso que teve um momento em que, caramba, tipo, não, a gente não inventa a roda, são coisas que se mantêm. As pessoas não podem querer te contratar ou querer que você trabalhe para elas se elas não sabem que você existe. E daí você volta para o Brasil Aí eu volto, para... eu fiz a pós-graduação na SPM Uhum, em propaganda e marketing, e aí, depois da graduação, já tinha começado um estúdio pequeno em Campinas, eu sou de Campinas, uhum, e eu fiquei 7 anos com sócio. A gente tinha cerca de 10 funcionários, a gente cuidava de vários clientes em Campinas. Inclusive, a gente conseguiu ser o primeiro, em 96, saiu um post na Communication Arts, um artigo, e a gente foi o primeiro projeto de web publicado no Communication Arts da América Latina. Então, uhum. o guia que a gente fez de Campinas foi o primeiro a sair na época. E só que depois eu briguei com, vamos dizer, uma outra história. Eu briguei com meu sócio, a gente acabou separando e eu acabei começando a fazer freelance em São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar para Ogilvy, para Hipermídia, lá em São Paulo, já de mídia digital na época do começo da internet. E eu tinha interesse em ir para o Canadá e eu fui atrás do processo e eu apliquei para o visto no Brasil mesmo, de Uhum. residente permanente, que seria o green card canadense. E eu apliquei é um sistema de pontos. Se você vai colhendo, se você vai ter um certo número de pontos, você é aceito para... Você pega o green card mesmo não tendo trabalho. Mas o que é que influenciam o que é que são esses pontos, assim, com base Esses no quê? pontos são experiência de trabalho, escolaridade, adaptabilidade no país, tem o exame de línguas, do Entendi. inglês ou francês, aqui no caso do Canadá, e também tem exame médico. Então, tem várias essas coisas que influenciam. E tem também Entendi. se o emprego que você está aplicando está em demanda no Canadá. Entendi. E eles lançam uma Entendi. tabela nova a cada 3 meses. Você aplicou e daí conseguiu de primeira, é isso? Como é que foi? Consegui primeiro, em 5 meses eu estava com o green card na mão. Só que quando eu estava começando a aplicar o processo, mandei e-mails para várias pessoas em agências do Canadá, falando assim: olha, eu estou tirando esse meu processo, daqui a pouco eu estou aí, eu queria saber se vocês estão aptos se vocês, se eu posso fazer uma entrevista, se posso conversar, se a gente pode tomar um café, conversar sobre a indústria canadense. Então, eu já fui bem proativo, em vez de esperar chegar aqui, meses antes já estava contratando o pessoal, fazendo networking. E você não conhecia ninguém antes, né? Também, assim, você não tinha Não um contato conhecia ninguém, prévio. não tinha um contato, não tinha. Foi em 99. Não Aham. tinha um contato com um brasileiro, não tinha contato com ninguém, não conhecia uma alma viva. Não foi fácil, cara, mas assim, o bom de ser proativo numa situação dessa, em vez de você esperar, eu vou chegar lá, é você realmente já chegar com tudo já engatilhado para você já fazer primeiro ciclo de pessoas Sim, da, com da, certeza. da área, né? Quando eu cheguei, eu sei que você trabalhou na Grey, então meu primeiro emprego foi na Grey em Toronto. Aham, sim. Então, eu consegui como diretor de arte na Grey em Toronto, foi o meu primeiro emprego no Canadá. Qual foi a coisa mais difícil para você de adaptação a outro país, assim, a trabalhar em outro país? Qual a principal diferença que você viu das agências do Brasil para as agências daí de fora? É a cultura de trabalho. Aqui eles são Uhum. muito mais pragmáticos e práticos e direto ao ponto. No Brasil, uma coisa muito mais emocional. Eu acho que o Brasil é um país muito melhor na parte de craft, na parte de execução. Qualquer trabalho pequeno no Brasil é tratado como se fosse a entrega do Oscar. Então, Aham. tudo, então todo mundo faz assim o negócio over the top, violento assim, para querer entregar sempre o máximo. É sempre tudo feito de um nível absurdo.
E aqui eles são bem mais tranquilos. Então, também é um povo mais conservador do que o brasileiro. Até as leis são mais rígidas em relação à publicidade. Então, para você puxar as coisas, começa a ficar difícil. Apesar que isso na época que eu cheguei. Agora, o processo era bem específico na maneira de fazer as coisas. Mas agora eu acho que nos últimos 10 anos as coisas têm mudado bastante, tem ficado bem bacana o mercado de publicidade aqui. Mas a principal diferença, eu acho que é a maneira do processo, e aqui realmente o pessoal é bem... Uma vez eu estava trabalhando 5 horas, da 9 às 5 horário, eu estava 6 da tarde, estava lá, chegou o diretor de criação e falou: você não tem vida, não? Você não tem família? Se manda. Sim, caramba. Sim, é bem diferente do que você imaginaria ver numa agência do Brasil. Então, eles se preocupam demais com... é claro que vai ter um final de semana ou outro que você vai virar, é claro que vai ter, mas no geral, eles querem que você... Eles falam, acabou o trabalho, vai cuidar da sua vida, que a gente quer que você tenha uma cabeça boa também para... Claro. Trabalhar. Então, eles valorizam essa parte humana demais. Pessoal, uma pausinha rápida, assim, já tradicional aqui do Publicitário na Gringa no Papo, só para lembrar que se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo, segunda e sexta-feira. Beleza? Dado o recado, bora para a entrevista de novo. E antes da gente voltar para a história como um todo, outra coisa que eu queria saber é que você foi há bastante tempo atrás. Você já via pessoas de outros países nas agências, ou você era tipo um dos únicos, assim, não canadenses ou não americanos? Olha, tinha, mas não era como hoje. Vamos dizer o seguinte. Sim. Tinha, não era, mas que não era, a maioria era canadense, ou tinha inglês também, pessoal inglês, tinha até americano também nas agências. Mas não era tão normal você ver ou latinos, ou tinha, principalmente por causa da língua. Sim. Mas hoje em dia, para você imaginar, metade... o Toronto é tipo Nova York. Então, metade da população, a primeira língua não é inglês. Então, metade da população de Toronto fala com sotaque. Então, metade da população trabalhando... metade da situação é extremamente diverso. É uma das cidades mais diversas do mundo também. Sim. E até falando de inglês, quando você foi trabalhar fora, você já tinha inglês bom? Como é que era a sua relação com a língua? Olha, aquela coisa, acho que todo brasileiro tem, né, Marcelo? Você acha que seu inglês é bom e você chega, você fala, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar bastante. Eu tenho que melhorar bastante. Grande. Eu tenho que melhorar bastante, porque uma coisa de formular frases numa reunião e fazer uma apresentação é diferente do que fazer uma conversa para tomar um café com alguém. Então, a conversa profissional realmente e a fluência em certos aspectos, e você entender também o dia a dia de falar as idiosincrasias da língua, de você saber o que é um apelido, uma brincadeira. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira com você que é comum no país e você entende isso foi uma brincadeira, ou a pessoa está fazendo uma agressão, ou a pessoa está sendo sarcástico. E você demora até você entender todos esses comentários, essas frases que fazem parte do dia a dia, e que você não entende se a pessoa está te agredindo, você não entende se a pessoa está tirando sarro, ou está fazendo um comentário sarcástico para você dar risada, ou está sendo bacana com você. Então, para mim, essa foi a parte mais difícil da adequação do inglês. Porque o resto, com a fluência, você vai conversando no dia a dia e vai melhorando. Em alguns meses você está bem melhor já. Mas essa parte, para mim, foi a mais difícil. E isso que você falou, para mim, é muito verdade, essa questão do sarcasmo. Eu lembro que com o meu duplo aqui, tinha umas vezes que ele chegava, eu discordo de tudo que você falou. E na hora eu falava, caralho, que cara grosso. Mas na verdade era uma brincadeira dele. É que o jeito que eles se expressam não necessariamente é igual o que a gente se expressaria no Brasil, né? Não. Então na hora eu falava, meu Deus, isso aqui, que filho da puta. E não, tô brincando com você. Daí hoje em dia eu já entendo. Mas é só com a conversa que você vai aprendendo essas coisas mesmo. Como no Brasil também tem várias brincadeiras que eles não vão entender. Sim, total, é cultural mesmo.
É a mesma coisa que chegar e falar para um gringo, chegar, ele ter uma ideia, você falar, mas você é um filho da puta mesmo, hein? Puta ideia, caralho, o cara fala, o Total. quê? E daí você chegou na Grey, e aí, daí quais foram os próximos passos? Eu fiquei um tempo fiquei um tempo na Grey, e aí depois da Grey, um cara da Grey mudou para outra agência, ele falou, Rafael, estou precisando de alguém aqui para um redator. E ele me chamou para ir para a BBDO, em Toronto. Aí eu fui trabalhar na BBDO, comecei a trabalhar Taco Bell, FedEx, o Turismo Toronto, Turismo Ontário. E foi bem bacana, porque foi começo das campanhas digitais e na época banner era a coisa mais violenta que tinha, né? Para você Uhum. imaginar. Então a gente fazia campanhas e mais campanhas de banners na época e acabou que depois dessa interação lá, eu acabei indo para uma outra agência fazer o redesign de todo o branding da Sony do Canadá. Eles Uhum. precisavam fazer o site. Eu acabei indo para lá também. Eu passei um ano lá na BBDO. Acabei caindo nesse projeto da Sony depois, na Lower Roach. E teve uma volta depois dessa época que acabaram me fazendo uma oferta para voltar para Organic em São Paulo. Uhum. Então, eu recebi uma oferta para ser Senior Director na Organic São Paulo. Eu fui para Organic e logo depois de 2 meses eu recebi uma oferta da Tatiana Klingerman para trabalhar na agência Click. Então, eu Uhum. saí da Organic e fui direto para Click, porque eu falei, eu quero trabalhar com as melhores pessoas que estão nessa área agora. E Sim. eu, E eu nessa época a achava na agência época. Clique também era uma coisa que estava. Na época Sim. era uma seleção de pessoas que você pode ver até hoje, né? Então, eu era bem colega do PJ Pereira e a gente conversou também, ele era praticamente dono da agência também, junto com o Pedro Cabral, e um time lá excelente com a Suzana Pegum, tinha o Alexandre, o Caverna, e eu acabei trabalhando na Click um ano e foi a melhor experiência que eu tive. Para falar a verdade para você, foi Que assim legal. fantástico trabalhar na agência Click. Só que chegou um pedaço, eu estava bem no final quando eu estava lá, a bolha na internet estourou naquela época. Uhum. E eles estavam reimaginando clientes, eu falei assim, vai acontecer algum momento que eles vão, como acontece em agência, de Rafael, a gente vai, o seu negócio vai sair, o cliente saiu, alguma coisa, e eu ia perder o visto do Canadá também. Entendi. Por não estar Por não exercendo estar nada lá. aqui. Porque depois de 3 anos, você pode aplicar para virar cidadão canadense. Entendi. Mas se você não está lá, se você não é cidadão canadense ainda, depois de 6 meses a um ano, você tem que estender o seu visto, mas você pode estender só uma vez o Permanent Resident, o PR Card. Se você faz mais do que uma vez, você acaba que você perde. Então eu acabei e falei, não, eu tenho que voltar, então eu vou voltar para lá e agora fazer. Só que quando eu voltei para cá, Marcelo, foi bem agosto de 2001. E eu Uhum. estava com uma entrevista para ser diretor de criação de uma agência de médio porte em Toronto. Na segunda entrevista, quando eles falaram fechou tal e tudo mais, veio o 11 de setembro. Caramba. E veio o 11 de setembro e o ataque, então a gente está muito próximo aos Estados Unidos aqui. Então, Sim. 1 hora a gente está no estado de Nova York. A influência é gigantesca. Nós somos o maior parceiro comercial. Canadá é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, maior que a China, até. Sim. E acabou que deu um hiring freeze nas agências por 6 meses. Então, ninguém contratava. Um freeze total, independente de ser brasileiro ou não. Independente de Para ser qualquer. brasileiro, estrangeiro, como acontece agora, como aconteceu agora na pandemia Sim, também, que lógico. deu Sim, um sim, shift sim. enorme Corte na de. parte. Sim, lógico. Reduziram, porque não sabia se ia entrar em guerra, não sabia o que ia acontecer, Sim, aquela coisa toda, lógico. Sim. assustadora. E eu fiquei um tempo só de freelance, fazendo outros trabalhos e fazendo freela e tudo mais.
E daí surgiu essa vaga para dar aula. Eu nem sabia como é que era dar aula aqui no Canadá, mas eu tinha dado aula já na PUC de Campinas também. Eu tinha dado aula na Unip, eu tinha montado um curso de design no maior escola de arte lá em Campinas, tinha dado aula em colegial técnico, então eu dei aula 6 anos na PUC de criação. Isso tudo Mas em que momento? Em que momento você estava logo que eu dando me aula? formei na PUC, me Ah, entendi. convidaram para me dar aula. A hora que eu voltei dos Estados Unidos, eles me convidaram para dar aula lá. Ah, entendi. Entendi. O Então eu tempo que você comecei. ficou lá depois. Entendi. Legal. Então, eu comecei a dar aula logo que eu me formei, eu comecei a dar aula. Até eu vim para o Canadá, eu dava 2 matérias. Uhum. Então, eu comecei a dar aula e eu peguei muito gosto por dar aula, porque eu vi o quanto era recompensador você fazer parte do futuro daquela geração. Você mudar a vida da pessoa ou você ser parte do processo para a pessoa realmente ter um futuro profissional. E isso você acaba fazendo um monte de amigos também, amizades. Então eu percebi, nossa, essa área é muito recompensadora se você for atrás dessa área também. E também você fica ligado à publicidade de qualquer maneira, porque você acaba Sim. ligado a tudo isso. E abriu essa vaga, eu lembro até hoje que eu vi um anúncio no jornal na época, né? Procuramos Aham. professor em tempo integral para vir para cá. E aí falaram assim, precisamos de professor que já tenha tido experiência em dar aula, já tinha tido experiência com Em agência, digital, profissionalmente. com agência profissional digital. E eu falei assim, nossa, parece que está descrevendo tudo. Então Que legal. eu apliquei, demorou um processo, demorou 3 meses do processo, acho que foi 4 ou 5 entrevistas, teve aula teste que eu tive que dar e tudo mais. E é outra coisa, dar aula em inglês também foi outro desafio. Dar aula em inglês Uhum. foi pior do que dar reunião. Para você. Foi no começo é amedrontador, é aterrorizante, mas depois você pega o Sim. jeito tá tudo bem, né? E você sentiu, tirando a questão da língua, você sentiu alguma diferença do sistema de ensino de publicidade Brasil versus Canadá? Senti bastante. Senti bastante. Tem alguns motivos, o Marcelo. Eu acho que no Brasil, eu acho que o sistema de community college, porque eu acabei caindo no community college. O community college ele é muito mais mão na massa. Eu acho que é Entendi. muito mais próximo do que acho que você experimentou na Miami School, na Aham. Cook Escola de Arte que você fez, então na Cook Escola de Criação. Então Isso. ou na BARC, na Escola Britânica de Criação, essas é muito mais próximo disso do que da universidade. Então é bem direto, é bem mão na obra, mão na massa, direto para o negócio e acaba Entendi. dando o resultado. Então, Saquei. E quais aulas você dá? eu dou aula para os 3 anos. Uhum. Então, eu sou período integral lá, dedicação exclusiva para o negócio. Eu estou direção de arte 1, direção de arte 2, eu dou processo em direção de arte avançado, eu dou tipografia, eu dou aula de fotografia, agência experimental 1, agência experimental 2, eu dou também produção gráfica e produção digital, e eu dou UX e UI. Essas aulas que eu dou. E às vezes eles estão me chamando agora, quando tem um gap, para dar aula de tipografia no curso de design gráfico também. Mas a Entendi. maioria das minhas aulas são no curso de publicidade. E você sente isso talvez seja muito subjetivo, tá? Não sei se você vai ter uma resposta disso, mas do aluno, vamos dizer assim, que está aí para o aluno brasileiro, você vê alguma diferença, seja no estilo, seja no momento de vida que a pessoa tá, sei lá, tipo, você vê alguma diferença do estudante brasileiro para o estudante canadense? Olha, essa é uma boa pergunta, Marcelo. Aliás, eu estou com um aluno de São Paulo esse ano,
começou esse ano, né? Começou agora em setembro, me parece. E ele está tendo aula em São Paulo, porque a gente está remoto, né? Sim. Esse semestre. Mas eu vou falar a diferença para você. Eu acho que o aluno brasileiro, pela dificuldade que é entrar numa faculdade e pela dificuldade que é pagar uma faculdade com o mercado e com uma concorrência violenta no Brasil para pegar vaga, eu acho que a maioria dos alunos, quando pega uma vaga, ele fica desesperado para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que eles realmente se dedicam de uma maneira que... não todo mundo, estou falando genericamente. É claro que vai ter aluno relaxado, é claro que vai ter aluno que não está nem aí, é claro, isso faz parte. Mas eu acho que é parte de ter uma formatura ou ser graduado numa faculdade, acho que é um ápice assim culturalmente nossa, eu sou formado, entendeu? De falar no Brasil. Aqui no Canadá, todo mundo eles dão, mas não dão. Se você tem um trabalho bom, mas é só formado no high school, você não vai ser depreciado. Você vai ser tratado do mesmo jeito. Entendeu? Sim. Eu acho que tem um sistema de castas social e socioeconômico no Brasil que é diferente aqui, que todo mundo aqui é mais ou menos o mesmo nível, como você sabe nos Estados Unidos, que as pessoas não têm esse preconceito em relação à sua educação. E como a gente não tem vestibular aqui, para você entrar numa faculdade é baseado nas notas que você tem no high school. Se você tem nota boa o suficiente para entrar no curso, você vê quantas pessoas querem entrar no curso, você entra no curso. Muito mais tranquilo a mentalidade deles. Eles estão fazendo aqui, tem os que vão querer, mas eu acho que eles não dão, aliás, eles não dão o valor que eles deviam dar, para falar a verdade. Vocês não sabem o que vocês têm na mão, vocês não sabem porque vou voltar nessa resposta em um segundo. Claro. O sistema de college, community college, começou no final dos anos 60 aqui no Canadá, e eles, principalmente na província aqui de Ontário, eles criaram um ciclo de vários colleges em várias regiões da província, e eles foram criados ao mesmo tempo, no mesmo ano. E eles são para ajudar realmente a criar mão de obra para a região em que eles estão. E foi muito bem sucedido. E apesar de você falar community college para ajudar, a escola é extremamente bem equipada. Ela é a faculdade em matéria de laboratório, em matéria de espaço físico, em professores, ela é extremamente boa a estrutura que eles dão aqui. Você pode imaginar um país como o Canadá, Estados Unidos. Lógico. Sim. Uma estrutura excelente. Aliás, o college mesmo, em investimento de equipamento, esse tipo de coisa, não tem o que falar. Eles são uma mãe para a gente, porque tudo que te pede, no outro ano você aplica tal, eles compram tudo que você precisa para fazer. Então, tem tudo lá, praticamente, para o aluno poder fazer estúdio gigantesco de foto e TV, negócio de vídeo, drone, trocentos mil laboratórios com iMac, dão MacBook para os alunos para alugar, se eles precisarem levar para casa. Então, como eu falei, é uma mãe mesmo para eles executarem o trabalho. Então, em relação a isso, não é. Mas o que realmente faz Então, eu acho que eles não dão o valor, voltando para a questão, eu acho que eles não dão o valor que eles deviam dar, mas, ao mesmo tempo, no geral, os alunos, eles são muito mais comportados. Eles dão respeito ao professor que, às vezes, eu não via no Brasil. E você está há quanto tempo já dando aula? Eu estou dando aula ano que vem, faz 20 anos. Caramba! Daí até uma pergunta curiosa, não sei se vai... Você hoje em dia, também de novo muito subjetiva, tá? Você diria que você pensa mais em português ou em inglês? Porque já está há muitos anos aí, é mais por essa questão, assim. Eu não percebo a mudança. Eu não percebo quando muda. Eu estou pensando em inglês, eu estou pensando em português, eu só estou pensando. Então, o que ocorre é quando eu entro de férias, quando eu tenho minhas férias de verão,
quando eu volto, eu tô meio enferrujado no inglês já. Você passa 2 meses, eu tô falando com a minha esposa aqui em português direto, com os amigos que eu tenho, os brasileiros em Toronto, a gente fala em português, a gente sai, a gente viaja e tal. Quando chega para dar aula de novo, dá uma semi-enferrujada, mesmo depois de tanto tempo. Então demora uma semana, 2 semanas para você estar aquela fluência de dar aula de novo, né? Mas fora isso, tinha uma época que eu diferenciava bem. Eu falava, nossa, eu acho que eu estou sonhando em inglês, eu estou alguma coisa do tipo, mas hoje em dia eu não sinto mais essa diferença. Mas você não percebe essa diferença acabar. Você automaticamente transfere de um para o outro na cabeça, faz um clique, né? Geralmente eu pergunto para as pessoas se, tipo, se você pensa em voltar para o Brasil, mas você com 20 anos aí, acho que não tem necessidade de fazer essa pergunta. O que eu queria perguntar é se você sente falta do Brasil e o que é que você sente falta? Marcelo, eu sinto falta dos amigos, da família e da comida. Eu acho que essas são as 3 coisas principais de você. Por isso que eu acho que tem que voltar todo ano. Esse ano era para eu voltar, mas não pude por causa da pandemia. Lógico. Sim. Mas tem que voltar de vez em quando para você ficar um tempo lá e ver todo mundo e tudo mais. Mas eu acho a seguinte premissa, Marcelo. Acho que você fica onde você está feliz. A partir do momento que você não estiver feliz aqui, eu posso voltar para o Brasil, ir para outro país. Então, acho que a coisa mesmo é a felicidade na sua cabeça de voltar. Eu não tenho esse attachment de meu país. Eu acho que o negócio é a felicidade de ter seu círculo de amigos. E porque, falando sobre o Canadá é um país muito bom para se morar. Em relação a não tem muito racismo, não tem muito preconceito, todo mundo se dá bem pra caramba, o povo extremamente educado. É claro que vai ter pessoas ruins, é claro que vai ter aqui e ali vai ter um problema, mas é muito raro de acontecer. Então esse tipo de violência é bem calmo aqui, não tem quase problema nenhum. Então são estresses que você tira do seu dia a dia que fazem você pensar mais na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, e isso realmente às vezes não tem preço, Marcelo, do meu ponto de vista. Não, eu concordo completamente com o que você comentou de, tipo, que o importante é você estar feliz onde você está, mas não necessariamente, tem que ficar, né? Às vezes me perguntam, você pensa em voltar dos Estados Unidos? Eu falo, cara, depende muito do projeto, depende de como está o meu trabalho, de como está a minha vida. Não dá para você fincar, né? Mas, por enquanto, estou feliz aqui, é o que interessa, exatamente, né? isso, Marcelo. É exatamente isso. Se você está feliz, acho que é o que importa. E uma questão também é, quando você comentou que você mora com sua mulher aí, né? Sim. Vocês já eram casados, já estavam juntos quando você foi de vez aí para o Canadá ou foi algo que surgiu depois? Contando bem rapidamente e de maneira extremamente simplista. Eu era casado eu tinha outra esposa, não tinha filhos, a gente veio para cá, ela voltou, a gente acabou se separando. Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos solteiro e aí eu tô casado de novo há 12 anos. Entendi. E vocês se conheceram aí no Canadá? E ela, não, daí eu entrei no processo, eu conheci ela em São Paulo, uma amiga comum, e aí a gente entrou com o processo, entrei com o sponsorship para ela e ela veio para cá com o visto já também. O visto dela permite trabalho ou é um visto só de acompanhante? Como eu já estava aqui, eu entro com o visto de sponsorship. Então ela já vem para cá com o green card. Entendi. Que legal. Poxa, que bom. Ela vem para cá com o green card completo já e já pode fazer qualquer coisa. E hoje em dia os dois são canadenses, né? Eu me naturalizei canadense faz tempo e ela também. Então nós dois temos dupla nacionalidade agora. Qual que é a dica que você daria para uma pessoa, pode ser estudante, pode ser um profissional que já está há mais tempo, que está no Brasil e quer ir para fora? Qual que é uma dica que você daria? Então, tem uma mudança. Eu vou colocar um ponto primeiro, Marcelo. Claro, que a gente conseguiu no college fazer, porque a gente tem vários alunos, a gente tem tipo 300 alunos na classe. Então é difícil para a gente competir
com, por exemplo, o Alcad ou a Miami Med School, que tem 15 alunos, os professores vêm direto das agências e o preço também é outro patamar. Nós somos muito mais baratos do que lá. Então, eu sou amigo do Aman, que é dono da Miami Med School de Toronto. A gente tem um bom relacionamento e tudo mais. Eu acho que é bem bacana. Acho que a de Toronto começou faz uns 5 anos, o capítulo de Toronto. Mas a gente conseguiu, dentro da regulação, porque a gente tem várias regras da regulação da província, o que a gente tem que fazer, eu consegui, junto com o time, transformar o college num curso super bacana. Demorou muito tempo, mas hoje em dia a gente conseguiu transformar num curso super progressivo. Então, tanto que todos os outros colleges vão visitar a gente perguntando o que a gente fez. Que legal. Porque a agência, por exemplo, a gente já cuidou mais de 120 clientes de verdade. E no ano passado, nos últimos 3 anos, na verdade, os alunos do college fazem toda a parte de social media da Kellogg's do Canadá. Legal. Então, tem empresas grandes agora largando parte de projetos menores para os alunos. Então, os alunos estão aprendendo a lidar com o cliente diretamente no próprio college, o que é o soft skills, que faz uma puta falta no final, e eles acabam tendo esse conhecimento dentro do próprio college no último ano, que é só isso. E, ao mesmo tempo, tem a parte de portfólio também, que está avançando muito nos últimos anos. Esse ano a gente ganhou a gente sempre consegue shortlist em todas as competições do Canadá. É o community college mais premiado no Canadá nos últimos 12 anos. E a gente conseguiu o primeiro LAPS do One Show desse ano. Legal, parabéns. Então, para a gente, falando assim, eu sei que para muita gente, ganhou um lápis, tudo bem, mas para a gente é uma coisa muito pesada, entendeu? Lógico, e o impacto pro aluno também é muito grande também, né? Exatamente, é tudo para os alunos, cara, é tudo para os alunos. A gente tem, e é emocionante até ver o crescimento e como esse networking de alunos, 95% dos alunos são empregados depois que se formam pelas agências, então eles fazem também mock interview e tudo mais. Então a gente tenta preparar o máximo. A gente manda os alunos para fazer entrevista em Toronto, eles têm que fazer estágio obrigatório. Então, como é o processo de um brasileiro que queira ir trabalhar, que queira ir estudar aí, por exemplo? Então, esse que é a segunda coisa que eu vou colocar até para você. Essa é uma maneira que o aluno internacional vai pagar 3 vezes mais do que o aluno local. Sim. Porque a província subsidia o trabalho. Não é de graça o community college para eles, mas o preço é muito menor. É muito menor do que fazer. Agora, isso é muito interessante, porque faz 6 anos aumentou em 40% o número de alunos internacionais no college por causa dessa lei nova do Canadá. E essa lei nova é muito interessante, Marcelo, que funciona da seguinte maneira. Se você aplica para ser aluno em tempo integral num curso como o meu, por exemplo, qualquer outro curso do college, você vem para cá como um estudante, você pode trabalhar legalmente meio período. Se você for casado, a sua esposa ou marido pode trabalhar em tempo integral. E já está incluído o acesso ao sistema médico do Canadá. Então enquanto estiver estudando, a pessoa pode trabalhar meio período na área ou em qualquer outra coisa, e a cônjuge da pessoa pode trabalhar em tempo integral já em algum trabalho. Se formando, no meio do caminho, você pode aplicar para o visto permanente. E uma das coisas que influenciam mais hoje em dia, porque o processo mudou da época que eu apliquei para cá, é essa adaptabilidade, se você se daria bem e você quer ficar no Canadá. Você estando no curso aqui, os pontos já são praticamente o que você precisa para pegar o Green Card, que é o PR Card aqui. Sim. Então, tem muita gente vindo por esse processo para estudar e depois já emendar para ficar direto no trabalhando. Precisa ser um curso no mínimo de 1 ano. Uma coisa que a gente faz também, Marcelo, aliás, eu vou falar com você,
Todo ano também a gente faz um estudo do meio, seria uma field trip. Vão todos os alunos para Nova York e a gente visita várias agências. Pô, que legal, então, cara. A gente vai na RGA, geralmente é no Creative Week da One Show. Pô, que bacana. E a One Show arruma as agências para a gente ir. Então, a gente já fomos na Grey, já fomos na Working Co, fomos na Landor, fomos na Ogilvy, na Publicis. Na última vez foi bem legal, que a gente passou praticamente a tarde inteira. De manhã teve um workshop para todos os alunos da IDEO, de Design Thinking, e à tarde a gente passou a tarde inteira na Droga 5. Legal. Então foi bem bacana esse tipo de coisa. E depois a gente deixa 2 dias os alunos livres lá em Nova York para eles fazerem o que eles quiserem, né? Que às vezes até dá problema, mas isso é outra coisa. Que bacana. É até curioso, você diria que o pessoal no Canadá tem interesse de vir para cá, para os Estados Unidos, geralmente? Os alunos? É vice-versa, viu? Às vezes tem interesse para os Estados Unidos, mas tem muito americano que vem para cá também. Obrigadão mesmo, Rafael. Que bom, assim, te agradeço muito por ter se disponibilizado e por ter esse papo. Eu acho muito bacana, cara. Não só pela carreira diferente, mas acho muito legal trazer pessoas que foram em outros momentos, assim. Acho bacana, porque, poxa, hoje em dia é um pouco mais fácil, até certo ponto, porque você tem o LinkedIn, você consegue as fronteiras, você consegue até fazer um freela para outro país, no Brasil. Na tua época, aquela piada de que era tudo mato, até certo ponto é. Queria agradecer de novo o Rafael pelo tempo dele aqui para conversar com a gente. Ter um profissional com tantos anos de carreira, com passagens por agências tão bacanas, sempre é muito legal para mim, então espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma experiência muito bacana. E é isso aí. Se vocês curtiram essa entrevista e querem ver outras, é só clicar no card desse lado aqui, que tem uma playlist com todas as entrevistas. E se você não quer perder nenhum conteúdo do canal, não deixe de clicar na bolinha desse lado aqui para se tornar um inscrito. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu!